Completando 6 anos antes do dia 1º de maio, a sua criança vai ingressar o primeiro ano escolar após as férias de verão. Certamente, vocês, pais, se perguntarão se as crianças já estão preparadas para este passo. Antigamente, faziam-se testes para ver se a criança conseguia amarrar o sapato sozinha, passar o braço esquerdo pela cabeça, alcançando a orelha direita. A preparação da criança, hoje em dia, é definida de forma meio diferente. Hoje, devemos atentar a 4 fatores básicos. Com relação ao corpo, a altura da criança, sua coordenação motora e seu estado geral de saúde. Der Gesundheitszustand allgemein vom Kind wird geschaut, wenn es so bei einer Schulbereitschaftsabklärung darum geht, noch ein bisschen genauer herzuschauen. O mais importante são os interesses da criança. Ela já se interessa por números e letras. Estas são condições fundamentais. A língua falada também é muito importante. A criança consegue se expressar bem, falar o que deseja? Mas a criança também consegue ficar quieta, prestar atenção em silêncio? Prestar atenção em silêncio é, na verdade, o mais importante. Prestar atenção nas outras crianças e na professora. E aqui chegamos ao lado emocional. A criança que vai entrar no primeiro ano é uma criança que atingiu certa independência. Ela também consegue esperar até chegar a sua vez de falar? Por outro lado, ela também tem que conseguir se expressar da forma como precisar. O importante também é como uma criança se comporta em grupo. Ela consegue marcar presença, ocupar seu lugar neste grupo? Ou ela se concentra somente no adulto? Os fatores mais importantes dos 4 mencionados são as capacidades de prestar atenção e se concentrar. Isto significa ficar atento e quieto a um tema entre 5 e 10 minutos seguidos. Por exemplo, ouvir uma história lida e contada em voz alta. Eu, pessoalmente, considero muito importante quando as crianças e os adultos se ocupam, olham e leem livros juntos. Hören, erzählen und wieder erzählen. Kinder haben das sehr, sehr gern. Se o responsável pela pré-escola for da opinião de que a criança não preencha os requisitos nos 4 fatores mencionados, os pais vão ser convocados para uma reunião. Às vezes, há necessidade de testes suplementares junto ao aconselhamento educacional ou pelo médico escolar. A própria pré-escola vai orientá-los a este respeito. Talvez sua criança precise de algum auxílio extra para se desenvolver melhor. Zu machen, dass es so Klarheit gibt. Auch weiss, wo allenfalls noch fördern, wo ist noch Bedarf. Ganz wichtig ist, é muito importante que sua criança esteja motivada e ansiosa pela escola. Existem 2 coisas que são ruins: quando a escola é muito fácil ou muito difícil para a criança. Uma criança que já começa defasada no primeiro ano perde o entusiasmo, deixando assim de ter vontade de aprender. Entusiasmo é muito importante para um bom aprendizado. O primeiro dia escolar tem início com a ida à escola. Durante os 2 anos de jardim da infância e pré-escola, sua criança teve, na realidade, uma boa oportunidade de aprender a se comportar como pedestre. Se sua criança ainda não conhece as regras de comportamento de pedestres, está na hora de ensinar-lhe sem falta. Sendo o caminho para a escola um outro, a criança vai precisar de algum tempo e exercício para se acostumar às novas ruas pelas quais tem que passar. Mas logo após alguns dias, sua criança já vai estar em condições de ir à escola sozinha. As crianças não têm problemas em caminhar até a escola sem o acompanhamento da mãe e do pai.
Além disto, é muito importante que as crianças vão à escola por conta própria, sem o acompanhamento de adultos. É no caminho escolar que as crianças adquirem certa confiança e independência. São, entretanto, os pais os responsáveis pelas crianças até chegarem à escola. Nem a escola ou a prefeitura têm responsabilidade por atrasos ou pela segurança neste percurso. Mas a criança precisa de bem pouco até se sentir segura no percurso para a escola. Pedimos sempre aos pais que coloquem roupas claras nas crianças para que elas se destaquem dos transeuntes e sejam bem reconhecidas pelos automobilistas. A criança deve sair de casa com tempo suficiente de chegar à escola a tempo, sem ter que correr. Os apressados não têm tempo de prestar atenção às regras do trânsito. Os pais devem dar bom exemplo. Diversas vezes percebemos que os próprios pais se comportam erradamente com seus filhos. Acontece muito de atravessarem a rua em frente à escola, fora da faixa de segurança devido à pressa e por estarem atrasados. Professoras e professores não facilitam a aula, não agem sem programar ou pensar. Existe um planejamento obrigatório sobre o que se deve fazer na aula e em qual prazo. Tudo faz parte do currículo escolar. Os professores e as professoras são obrigados a seguir este programa, não tendo livre escolha de temas. O currículo escolar também informa como a aula deve ser dada. A professora e o professor devem passar o conteúdo da forma mais fácil possível para a criança entender, sem acompanhar somente os alunos mais rápidos ou os mais vagarosos. A tarefa da professora e do professor é fazer com que todas as crianças aprendam bem. Talvez nem todos aprendam a mesma quantidade, mas todos devem aprender de forma uniforme. Podemos dizer que o currículo escolar é a ordem do dia da professora e do professor. Para que eles possam cumprir com este currículo, os professores e as professoras se diplomaram no magistério e adquiriram experiência com o passar dos anos. São eles os especialistas quando falamos em aprender e em como aprender. A professora e o professor são técnicos que fazem uso de diversas ferramentas diárias. 6 und die Rechnung heißt Kraft der 5. Ich denke immer zuerst daran, dass ich die 5 schreibe. Eles utilizam meios auxiliares, por exemplo, o livro de números, em alemão Zahlenbuch, ou as folhas avulsas. Os professores e as professoras sabem como explicar e exercitar um tema de diversas formas. 1 gibt 6. Cada um destes instrumentos mostra, a seu modo, como os temas devem ser explicados. Nem sempre fica claro, por exemplo, como funciona o livro de números. Ja, da geht es einfach um selbstentdeckende Lehre. Bom, aqui o tema é descobrir como aprender. Às vezes a gente se pergunta, por que a criança deve aprender os cálculos por conta própria? A professora já sabe como funciona. A experiência mostra, entretanto, que as crianças aprendem muito mais descobrindo do que apenas através de explicações. Dass das viel besser haftet und das viel besser integrieren und eigentlich den Lernschritt so besser machen kann, wenn man ihm es einfach sagt und es
O livro de números é realmente estranho. Às vezes temos que esclarecer como funciona. Vale lembrar que em cada página há uma explicação para a gente entender do que se trata. Nos dias de hoje, os livros escolares são mais direcionados às crianças do que antigamente. Há 20 ou 30 anos, eles eram recheados com páginas e páginas de exercícios. O material de hoje em dia é uma indução à compreensão. Este material deve servir para facilitar o aprendizado à criança e realmente fazê-la entender e não simplesmente aprender tudo de cor. A professora e o professor decidem eles próprios como as aulas devem ser ministradas. Afinal, os especialistas são eles. São os técnicos que decidem qual ferramenta utilizar. Seu método não é secreto. Tendo curiosidade, perguntem vocês, pais, como funciona a aula diariamente. O professor e a professora se alegrarão em dar-lhes as explicações necessárias. Hoje em dia, o mais bacana nas manhãs escolares são as pausas e os recreios. É esta a hora de um lanche saudável e de muito movimento. É normal que de vez em quando ocorram divergências entre as crianças. Os pais não devem se preocupar muito com isto. Entretanto, deve-se tomar uma atitude imediata quando sua criança mostrar medo de alguma outra criança na escola. Se a criança voltar para casa e contar que tem medo de sair no recreio, pois outros alunos e outras alunas batem nela, a primeira coisa a perguntar é: você contou isto à professora? A regra é a de que há sempre uma pessoa responsável durante os intervalos e recreios no pátio da escola. Se ocorrer de a professora de sua criança não ser a responsável neste dia, recomendo que a criança fale diretamente com a sua própria professora. Eu lhes garanto que haverá empenho de nossa parte para esclarecer o acontecido. Preocupante é quando uma criança tem medo. Neste caso, temos que agir com firmeza. Por outro lado, é importante que a criança aprenda a se defender e resolver pequenos conflitos ela mesma. Mesmo dentro da classe, isso deve acontecer. Nas escolas há uma regra de stop. Isso significa, quando a criança fala stop, pare, as outras crianças devem respeitar e parar imediatamente. Esta é uma condição fundamental para uma boa convivência. Vocês, pais, devem começar a se acostumar que, a partir de agora, já não participam de tudo da vida de suas crianças. Pelo menos não diretamente. A criança sai cedinho de casa para a escola e retorna somente na hora do almoço. É nesta hora que vem a principal pergunta do dia. Você tem deveres de casa? Cada escola decide a respeito da periodicidade dos deveres de casa. Em Berna, normalmente, as crianças sempre têm dever de casa, mesmo na escola primária. O currículo escolar explica o motivo dos deveres de casa. A criança deve aprender a trabalhar sozinha e independente. Os deveres de casa não servem para que se concluam os trabalhos não terminados na escola. Basicamente, devem ser deveres que a criança possa resolver por conta própria, ou seja, sem a ajuda dos pais. Os deveres devem ser explicados de tal forma que a criança saiba o que tem a fazer. O tempo previsto para os deveres é limitado. No primeiro e segundo anos escolares, a criança não deve precisar de mais de 1h30 por semana. Se ela precisar de menos tempo, não faz mal, mas ela não deve precisar de mais tempo que isto.
Entre em contato com a professora ou com o professor se a sua criança precisar de mais de 2 horas por dia para os deveres, pois isto não deve acontecer. Mesmo estes 90 minutos semanais podem significar certo desgaste para os pais e a família. Às vezes, a criança está sem vontade de fazer os deveres, ou não sabe como fazê-los, ou mesmo só porque chegou a hora de fazer estes deveres. Eu senti isto na própria pele. Às vezes é mesmo muito desgastante. Algumas crianças aceitam que a gente as ajude nos deveres de casa. Fica difícil de vez em quando, caso a professora tenha explicado de outra forma. Daí é problema na certa. Das kommt jetzt wirklich darauf an, wie das daheim läuft. Wenn das für das Kind gut ist und die Eltern... Os pais só devem tentar ajudar caso possam fazê-lo sem muita complicação. Mas, se os deveres passarem a ser um grande drama, o melhor é deixar para lá, escrever um bilhete para a professora e explicar que não foi possível resolver as tarefas, alegando que a criança não sabia o que fazer. Dass es nicht ist gelungen und... O melhor mesmo é que os pais sempre acompanhem as crianças quando estiverem fazendo os deveres. Desta forma, as crianças vão ter a impressão de que são autossuficientes. Vocês, pais, não devem encarar o acompanhamento dos deveres como uma obrigação chata, mas sim como uma atividade que vocês estão tendo com o seu filho e com a sua filha. Estas são oportunidades para se exercitar. Por exemplo, é bom que os pais ouçam as crianças lerem em voz alta. É praticando que se lê melhor. E na escola não há tempo suficiente para as crianças praticarem. Die Aufgabe ist auch so eine Gelegenheit für die Eltern eigentlich zu wissen, an was arbeiten die eigentlich. Os deveres também dão a oportunidade aos pais de acompanharem o que a criança está fazendo na escola. Daí surge quase que um tema em comum entre pais e filhos. E os pais podem aí contar como era na época deles. Os deveres jamais devem ser um estorvo, mas sim uma possibilidade para o treino. Feitos os deveres, ainda deve sobrar tempo suficiente para o lazer, para jogos e brincadeiras. Somos da opinião de que uma criança na escola primária ainda precisa de oportunidade para brincar. Ela tem que ter oportunidade de brincar sozinha e com coleguinhas. Em nossa opinião, isso é muito, muito importante. Nos dias de hoje, acontece muito de as crianças não terem a possibilidade de brincar livremente. Por exemplo, brincar de trepa-trepa sem que alguém lhe diga, cuidado, não vai cair. Entretanto, as crianças precisam disto para que possam desenvolver habilidades diversas. O interessante é que as crianças raramente se aventuram onde realmente podem sofrer um acidente. Elas têm boa percepção, mas precisam ter a oportunidade de arriscar e experimentar para que possam exercitar. O município de Berna possui inúmeras possibilidades de lazer. Há tanto que fazer que por vezes não sabemos por onde começar. Mas também o lazer tem limites. Cabe a vocês, pais, saberem quanto tempo sua criança precisa para brincar. Não há regras, vale aqui o bom senso. Cada criança é especial. Algumas aguentam 2 atividades semanais, enquanto outras já se saturam com apenas uma atividade por semana. Cabe aos pais saber diferenciar. Algumas crianças se dão muito bem com o treino de futebol. Outras preferem as aulas de balé, de inglês. Há crianças que realmente gostam disso.
É muito importante que cada criança tenha tempo livre, sem compromissos. Desta forma, a criança pode decidir o que fazer com este tempo conforme sua vontade naquele momento. As atividades existentes são realmente legais, logo no começo, muito interessantes, mas podem se tornar desgastantes com o passar do tempo. Não podemos nos esquecer que há também o curso de Língua e Cultura Materna para as crianças estrangeiras. Frequentando esta atividade, deve-se considerar se há ainda lugar para mais alguma atividade extra na vida das crianças. São vocês, pais, que devem descobrir a dosagem certa para suas crianças. As atividades oferecidas são inúmeras e podem ser visualizadas no sítio da Secretaria de Esportes www.sportamt-bern.ch ou www.stibeng.ch. Os pais residentes em Berna contam com inúmeras possibilidades extras oferecidas pela Prefeitura da cidade. Uma das possibilidades mais importantes é a escola integral. Muitas famílias na cidade de Berna tiram bom proveito das escolas de período integral. A escola integral é ideal para os pais que trabalham. Se os pais estão trabalhando no período da tarde, as crianças possuem um lugar seguro para ficarem. Elas vão diretamente da escola para lá. Primeiro de tudo, a criança recebe um bom almoço ao meio-dia. A escola integral cuida para que as crianças se alimentem adequadamente. As refeições são frescas e preparadas diariamente, criando uma base para uma alimentação saudável. Todas as crianças juntas, em companhia dos coleguinhas e das coleguinhas, adoram o buffet self-service. É lógico que depois de tudo, deve-se lavar a louça. Dá tempo suficiente para tudo até que a escola recomece no período da tarde, inclusive para dar início aos deveres de casa. Também aqui as crianças não ficam sozinhas. As crianças estão sempre sob a responsabilidade de monitores na escola integral. Caso a criança não tenha aulas no período da tarde, ela pode permanecer na escola. Existem diversas atividades que são programadas, brincadeiras, trabalhos manuais, etc. Estas possibilidades, que são extras da escola integral, estão disponíveis para todas as famílias na cidade de Berna. O custo destes extras é variável e depende diretamente da renda mensal de cada família. No período de férias escolares, há outras possibilidades que a Prefeitura oferece para garantir um bom acolhimento das crianças. Por exemplo, o que se chama de ilha de férias, Ferieninsel. Das ist ein richtiger Fantasiesatz, das ist ganz schön. Könnt ihr euch das vorstellen? Wie die im Tanzen fliegen, die Elefanten. O professor e a professora sempre almejam o melhor para cada criança dentro da classe. Para que também a sua criança desfrute disto, eles precisam da colaboração de vocês, pais. São vocês e a professora que melhor conhecem a criança em situações diferenciadas. Vocês em casa, onde ela se sente acolhida, e a professora, no grupo com outras crianças, onde ela se comporta diferentemente. Deve sempre haver uma cooperação entre pais e professores. Somente desta forma, ambas as partes podem tomar decisões conjuntas adequadas. Só assim, pais e professores podem observar melhor a criança e entendê-la bem. Nein. Nada. Gwendolyn, Joanna. Sua presença nas reuniões de pais e mestres é fundamental. Nem sempre uma única reunião por ano é suficiente.
Vocês, pais, podem dar o primeiro passo. Tomem a iniciativa e busquem uma conversa com a professora. Contem-lhe sobre os pequenos e grandes sucessos alcançados pela criança. Já logo no início, mesmo que nada de especial tenha acontecido, converse com a professora. Eu considero especialmente importante manter contato quando há contentamento. Por exemplo, quando ocorre uma situação agradável. Es ist auch wichtig, dass man nicht nur, wenn es Probleme gibt, das Gespräch sucht, sondern eben eigentlich vorher, oder? Dass man auch weiss, mit wem hat man es eigentlich zu tun. Visitem vocês, pais, a escola e terão a oportunidade de vivenciar sua criança de uma forma totalmente diferente. Se tiverem sorte, ainda presenciam o engajamento da professora na sala de aula. Os pais são sempre bem-vindos à escola. Eles devem combinar com a professora qual é o dia mais adequado. No decorrer do ano letivo, existem diversas oportunidades de travar contato com a professora. Em muitas classes existe o tal caderninho de contatos. É através deste caderno que os pais e professores podem enviar recados uns aos outros. Por exemplo, um convite para a reunião de pais ou a ausência da criança devido a uma consulta no dentista. Eu considero esta uma boa solução. Obviamente que este caderninho não substitui uma conversa pessoal, em especial quando há problemas ou esclarecimentos a serem feitos. Neste caso, necessita-se da predisposição de ambas as partes para uma reunião. É extremamente importante agendar uma hora com a professora e não ir diretamente à escola achando que a professora tem tempo e está sempre à disposição para falar com os pais. Uma data importante no ano letivo é a reunião de pais e mestres. A professora e o professor convocam os pais ao menos uma vez por ano para esta reunião. É neste encontro que os pais e os professores trocam opiniões e ideias, discutindo o desenvolvimento da criança. Esta reunião dura aproximadamente 30 minutos. A reunião de pais e mestres, como o próprio nome já diz, é a ocasião na qual pais e professores conversam entre si. A opinião dos pais é importante. Se a criança tem alguma dificuldade, é esta a hora da busca conjunta de uma solução. Como especialista, o professor ou a professora vai fazer uma recomendação. Eles sugerem diversas possibilidades. Vocês, como pais, conhecem a criança melhor, motivo pelo qual é muito importante que também deem a sua opinião. Havendo dúvidas em relação à escola ou ao método do professor e da professora, este também é o momento certo para abordá-las. Trabalhando juntos, em time, vocês podem decidir quais passos a serem tomados em casa para facilitar ao máximo o aprendizado e o desenvolvimento da sua criança na escola. A escola tem grande interesse que as crianças estejam sempre gozando de boa saúde. As crianças nesta idade devem brincar bastante, ter atividade física para mantê-las saudáveis. A professora também tem formação nesta área. Ela fica atenta à atividade física das crianças durante as aulas de ginástica.
Desta forma, as crianças treinam o que é importante nesta idade. Existem inúmeros ginásios de esporte municipais à disposição que funcionam e são utilizados também quando o tempo está ruim. Os aparelhos de ginástica devem estar sempre em ordem. Esta é a contribuição municipal à manutenção e fomentação da saúde da criança. Juntando as atividades esportivas oferecidas, que são extras, e a alimentação saudável, o município de Berna colabora de forma relevante para a saúde popular. Em complementação, há controles regulares. Por exemplo, o controle dentário. Estes controles são obrigatórios, motivo pelo qual são gratuitos. Passando pelos exames médicos de controle dentário, dos olhos, dos ouvidos e do estado físico, a criança tem as melhores chances de crescer saudável. Ocorre, às vezes, de isto não surtir efeito e de a criança, mesmo assim, adoecer. Um resfriado ou uma enfermidade infantil qualquer não são tão sérias, mas a criança deve permanecer em casa e não ir à escola. Crianças doentes precisam permanecer em casa. Elas não podem ser tratadas na escola e acabam por contagiar outras crianças. Neste caso, vocês devem comunicar à professora por telefone que a sua criança vai faltar à aula naquele dia. Na Suíça, toda criança é obrigada a frequentar a escola. Os pais são responsáveis pelo descanso, pontualidade, assiduidade e pela alimentação adequada da criança antes de sair de casa. Orgulhe-se que sua criança vai ingressar o primeiro ano escolar. Trata-se de um grande passo para ela, mas não é um passo que distancie vocês de suas crianças. Não encarem a escola como algo desagradável, mas sim como um capítulo emocionante na vida de suas crianças. Participe na escola. Procure ter contato com o mestre e interesse-se sempre por aquilo que sua criança está aprendendo no momento. Mesmo não sendo a questão muito importante a respeito do progresso no aprendizado, segue aqui uma frase de Martin Buber. Ele nunca pergunta o que suas crianças aprenderam hoje na escola. Ele indaga, isso sim, quais perguntas vocês fizeram hoje na escola.